muito bom estar aqui com vocês. Nós amamos essa terra. O nosso filho mora aqui, os nossos 2 netos. E nós já tivemos a grata satisfação de ter uma terra aqui, ainda era Goiás, antes do Tocantins. Vimos essa cidade para nascer. No dia que saiu o decreto da Constituição de Palmas, neste lugar, nós estávamos na fazenda, estávamos vindo, descendo a serra, indo para o Rio de Janeiro, e nós vimos o movimento aí do exército cercando isso aqui tudo. Então nós vimos tudo. Soubemos da primeira, que não teve a primeira missa, que teve o primeiro culto. Nós acompanhamos o desenvolvimento disso aqui tudo. Depois vendemos essa propriedade, não é? Mas o nosso filho, que gosta tanto daqui, ele disse que vai colocar na identidade dele, nascido e criado em Palmas. Vocês veem que coisa, né? Quer colocar isso na identidade dele. Então é uma grata satisfação, e é muito rico para nós, é muita alegria vermos o crescimento, não é, da igreja. E o crescimento da igreja no Brasil é coisa assim espetacular, estupendo, porque é para todo lado que nós vemos. Tânia está acostumada a pregar em congresso de mulheres, 3.000, 7.000, mais do que isso, 8.000 mulheres. É assim, é show, não é? Então, isso que está acontecendo aqui, acabou de acontecer lá em Brasília, mais de 2.000, quase 3.000 pessoas num congresso, né, como esse que vai acontecer aqui. Foi muito rico lá, e com certeza vai ser muito rico aqui. E eu glória a Deus, eu dou glórias a Deus. E nós cantamos aqui, e eu fico arrepiado, sim, quando falo de Jesus. E é tudo por Jesus, gente, é tudo por Jesus. A salvação é por Jesus, a graça é por Jesus, a libertação é por Jesus, a vida abundante é por Jesus, o batismo é por Jesus, é tudo por Jesus. Sua vida maravilhosa é por Jesus. Glória a Deus por isso. E eu não posso falar muito não, porque a moça ali deu 1 hora para ela. Eu falei, será, hein? Para falar esse tema em 1 hora, mas ela fala, porque aí ela corre. Mas eu não quero tomar mais o tempo dela, porque senão ela fica aqui já me cutucando aqui. Nossa, está falando muito. Nós vamos orar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos aqui. Agradecemos que estamos na tua casa, nesse povo, esse povo alegre, Senhor Deus, porque o povo de Deus é um povo alegre, é um povo satisfeito, é um povo que dá graças a Deus por tudo que tem, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por tudo. E agora, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, queremos que tu fala conosco nesta noite. Usa a tua filha, Senhor Deus, com graça, com sabedoria, com unção, com poder, para falar aos nossos corações, no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui. Antes de entrar no templo, eu estive ali no container onde está funcionando o gabinete pastoral. Isso aqui é uma tenda, tudo provisório, mas tudo muito espetacular. E o pastor tem um gabinete dentro de um container. E ali no container ele chegou para mim, primeiro me deu um abraço gostoso. Aí ele disse, pastora, quando eu participei do seu seminário, eu estava muito doente. Eu passei muito mal, mas eu fiquei lá assim mesmo. E aí depois que eu cheguei, eu descobri que eu tive uma pneumonia. Você não tem ideia como eu fui liberta a hora que ele me fala isso ali. Porque ele ficou tão quieto no seminário, ele não falava comigo, ele não chegava perto de mim. E eu dizia, o que esse homem veio fazer aqui?
porque ele está aqui, mas ele não conversa comigo, ele estava dodói, né? Eu achei que o senhor tinha rejeitado tudo que o senhor recebeu ali, viu, pastor? Olha só, que grande libertação que eu tive hoje, não é? Mas eu amo a vida dessa igreja, eu acompanho o que acontece aqui, e isso aqui é pequeno perto do que vai acontecer. É pequeno. Pode alargar essa tenda, porque ela vai ser ampliada para receber o que Deus tem para trazer para esse lugar. Eu quero compartilhar com vocês inicialmente o que está em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. É um versículo só. Agora, antes disso, enquanto você procura, eu quero apresentar para você o meu filho e o meu neto. Eu acho que o outro não veio, né? Veio? Cadê o outro? Cadê o outro? Onde ele está? Lá atrás. Então, eu tenho aqui o Leonardo filho, o Leonardo pai, e lá o Tiago. Todos moram em Palmas, são apaixonados por Palmas. Eles realmente encontraram nesta cidade um lugar para viver. E eu tenho, então, um vínculo muito grande com essa cidade, não apenas porque tenho amigos, mas porque tenho família aqui neste lugar, não é? Isso é uma razão de ser, de eu estar aqui muitas vezes, viu, pastor? Voltar a essa cidade, rever essa cidade, mesmo o seminário havendo ido para São Paulo, para o estado de São Paulo. Mas temos muitos companheiros de ministério que nos ajudam lá em São Paulo, que moram aqui. Temos valentes que fazem parte do Silk, e alguns deles estão aqui. Eu queria que eles ficassem em pé para serem conhecidos. Joana, Neuvaldo, pastor Erli, pastora Nazaré, Edelvis, eu não sei se está aqui também. São filhos desta terra, membros de igrejas desta terra, mas que, como num jogo da seleção brasileira, o time deles empresta para que eles vão para lá para nos ajudar no Silk. E aí, eles estão aqui, me honrando nessa noite. Deus abençoe. Vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele também o amém, para a glória dele, por nosso intermédio. Porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele também o amém, para a glória dele, por nosso intermédio. Às vezes a linguagem bíblica, ela é acadêmica e ela é quase que incompreensível na simplicidade que ela é. Na verdade, a palavra de Deus é muito simples. Ela é uma lâmpada para os nossos pés. Se nós trouxermos isso para a linguagem coloquial nossa, nós poderíamos dizer que está escrito assim: tudo que Deus prometeu para nós, todas as promessas dele, ele tem interesse que se cumpra. Ele é o sim e o amém. O sim e o amém nós sabemos que é concordância. Quando o pastor ministra a igreja e fala amém, igreja, e a igreja diz amém, a igreja está dizendo eu concordo. Quando ligamos na terra, é ligado no céu, aprendemos isso. Quando há concordância na terra, há concordância no céu. Então, tantas quantas são as promessas de Deus, tantas quantas são, significa todas. Nenhuma fica de fora, nenhuma fica à parte do que está aqui. Tantas quantas são. Qual a promessa? Não sei. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Promessa de longevidade. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor. Na velhice ainda vai dar frutos para anunciar que ele é reto. Promessa de filhos, de geração bendita, de edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Promessa de provisão plena. Tudo o que fizer prosperará. Enfim, escolhe uma.
Aqui está escrito: tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele o amém, para a glória dele, por nosso intermédio. Então seria assim: tudo que Deus prometeu, ele concorda que aconteça, ele mesmo tem interesse que aconteça, porque quando acontece, mesmo acontecendo para nós, ele é glorificado, para a glória dele, por nosso intermédio, para a glória dele, por nosso intermédio. Você já viu que quando você está pedindo cura, orando pela cura, tem uma enfermidade que está assolando você, está trazendo para você sofrimento, e a igreja ora e você coloca isso diante de Deus. Um dia você chega aqui e diz: foi curado. A igreja diz: glória a Deus. Ele é glorificado pelo bem que nos acontece. Você está lutando espiritualmente pela conversão de um filho. Traz para a reunião de oração a história do filho, sofrimento da família e abatimento. Um dia você chega com o seu filho aqui, o seu filho vem à frente, entrega a vida para Jesus. O que acontece? A igreja glorifica. Quando acontece o cumprimento de uma promessa de Deus na nossa vida, ele é glorificado por nosso intermédio. Então, tantas quantas são as promessas de Deus, todas, 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 sem exceção, todas elas têm o sim e o amém dele próprio. Há uma concordância no céu, há uma concordância na terra que liga no céu, e há uma concordância no céu que liga na terra. Quando dois concordam em oração na terra, há concordância no céu. Quando os céus concordam com alguma coisa, o que está programado, planejado, preparado, desde antes da fundação do mundo, nas regiões celestiais, conforme está na carta aos Efésios, acontece na terra. O céu vem para a terra. O cumprimento de uma promessa de Deus é o céu vindo para a terra. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Começa tudo lá. Depois de lá é atraído para cá. Você tem uma tenda enorme aqui, maravilhoso esse lugar. Grande ideia desse pastor, que é um visionário. Ele não é só um empreendedor, ele tem visão. Ele está vendo o que Deus está fazendo. Aqui é um lugar amplo, excelente. Mas você, para entrar nesse lugar, você passou por uma porta. Você passou por uma porta, é um espaço pequenininho. Na verdade, dimensionado em alguns metros quadrados só, para você entrar num ambiente de muitos metros quadrados. E naquela porta existe um lugar certinho, onde há um encaixe de metais chamado fechadura. E há um objeto bem pequenininho, chamado chave, que faz abrir uma porta. E não é qualquer chave, é uma chave específica com os dentes bem delimitados. O mundo espiritual é muito mais amplo do que o mundo natural. O mundo espiritual seria toda a nação brasileira. O mundo natural seria essa tenda, se fizéssemos uma comparação. As bênçãos, elas vêm do mundo espiritual para o mundo natural. Tudo acontece do mundo espiritual para o mundo natural. Tudo passou a existir quando Deus chama à existência o que estava no mundo espiritual. E aí eu quero dizer para você que as portas que vão nos conectar com o mundo espiritual, ou para a luz ou para trevas, elas só podem ser abertas e fechadas pelo lado de dentro. É o homem que abre e fecha portas. É o homem que abre portas para Jesus. Ele diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele. Então, Jesus está dizendo: eu não arrombo a porta, eu não forço a porta, eu espero que você abra. Quando Caim estava já com a intenção no coração de matar Abel, o semblante caído pelo pecado, pela intenção maligna do coração, o Senhor fala para ele: o pecado jaz à porta,
a ti te cumpre dominá-lo. O mundo espiritual está à porta. O mundo espiritual de luz ou de trevas, de bênção ou de maldição, está à porta. É o homem que abre e que fecha essa porta. A chave está na nossa mão. São as nossas decisões, são as nossas escolhas. Quando falamos de liberdade espiritual ou libertação espiritual, a primeira libertação que nós temos que passar por ela é da nossa vontade contrária à vontade de Deus, é da desobediência. É daquilo que fazemos que confronta, afronta, e não se enquadra, não se encaixa na palavra de Deus. Todas as vezes que nós temos uma atitude contrária à palavra de Deus, ocorre o que no mundo espiritual é chamado de pecado. O que é o pecado? O pecado é a desobediência à palavra de Deus. É fazer aquilo que ele disse para não fazer e não fazer aquilo que ele disse para fazer. E aí, o pecado abre uma porta. Abre uma conexão com o mundo espiritual. E aí tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir pode entrar. Quando a Bíblia diz em João 10:10, que Jesus diz, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pensa que Jesus está falando da eternidade? Jesus está falando de céu e de inferno? Nananina, não. Jesus está falando da nossa vida aqui e agora, dentro da tenda. Sabe por que eu sei? Porque na eternidade, o ladrão vai estar preso num lago de fogo e de enxofre, com aquelas chaves que Jesus tem na mão. Ele diz, eu estou vivo, estive morto, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E é com essas chaves que vai se cumprir o que está em Apocalipse 20:10. É um lago de fogo e de enxofre para a eternidade. O ladrão não vai matar, roubar e destruir na eternidade. Ele mata, rouba e destrói aqui, agora, dentro da tenda. Na vida abundante, que nós deveríamos ter e que deixamos de ter, porque o ladrão mata, rouba e destrói. Porque o ladrão vem e se apropria do espaço que nós damos para ele. Às vezes ficamos preocupados com o mundo espiritual e tem pessoas que se assustam com o mundo espiritual. Eu vou te dizer uma coisa, o mundo espiritual não é místico e não é assustador. O mundo espiritual é legal, ele trabalha dentro de princípios. O mundo espiritual é regido por leis. O mundo espiritual está perfeitamente compreensível se você tiver um mínimo de entendimento de regras, de princípios. Todas as vezes que regras e princípios são quebrados, abre uma porta. E por essa porta entra o que mata, rouba e destrói. Aí você vai compreender que a nossa preocupação não tem que ser o inimigo. O inimigo é só uma questão periférica. O inimigo é só um efeito colateral do pecado. O inimigo é como moscas que vêm e começam a rodear uma sujeira de cachorro que está na nossa varanda. As fezes do cachorro são putrefatas, e porque são putrefatas, atraem as moscas. E aí não adianta eu guerrear contra as moscas. Não adianta eu sapatear, não adianta eu declarar palavras de ordem, não adianta eu bater toalhas. Porque a hora que eu parar de bater toalhas, palavra de ordens ela nem escuta. A hora que eu parar de bater toalhas, sabe o que acontece? Ela volta. Por quê? Porque está ali a causa da infestação. As fezes continuam no mesmo lugar e são as fezes que atraem as moscas. E aí, isso é só uma alegoria, é o pecado que atrai demônios. Então, os demônios só vêm pela porta que eu abri na minha transgressão. Só porque eu transgredi, foi dada oportunidade ao inimigo para entrar.
E ele entra para fazer o seu ministério, matar, roubar e destruir. No mundo espiritual, só tem 2 ministérios. No mundo espiritual, no mundo natural tem muitos ministérios. No mundo espiritual tem o ministério da acusação de Satanás e também matar, roubar e destruir, das trevas. O império das trevas produz morte e nos acusa dia e noite diante do Pai. E o ministério da luz, Jesus, vem para destruir as obras do diabo, para nos resgatar do império das trevas para o reino da luz, para nos dar vida e vida em abundância. É interessante que temos muitas coisas enquanto caminhamos como igreja na terra, muitos dons. Mas o mesmo autor da carta aos Coríntios, em capítulo 13, ele fala que tudo vai passar. O que vai ficar é o amor. É o amor, é aquilo que move o coração de Deus para resgatar a humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Amor incondicional, amor extravagante, amor sobrenatural, de outro mundo. E aí eu digo a você que a vontade de Deus para nós é de nos abençoar. O projeto de Deus, quando faz o homem, não é que o homem tenha aflições por ação do inimigo. Até porque, para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não se manifestou para contemporizar, para ter uma coexistência pacífica, para caminhar junto. Eu estou no mundo e eu tenho que ter realmente muita coisa errada acontecendo comigo. Eu tenho muito azar. Não tem azar. Tem ação demoníaca. Não tem sorte, tem bênção. Até podemos chamar de sorte, porque é uma sorte ter bênçãos. Na verdade, tem ação do mundo espiritual. Tem um que vem espiritualmente para matar, roubar e destruir, e tem outro que vem espiritualmente para dar vida e vida em abundância. E a vontade do Pai é nos abençoar? Sim. A Bíblia fala: quem deu o filho, que mais não nos dará. Se você dá o seu filho, você vai dar a camisa, você vai dar o sapato, você vai dar outras coisas. A maior prova de amor é entregar o filho numa cruz. O desejo, então, do coração do Pai é abençoar. E ainda mais, nós agora entendendo aqui que Ele será glorificado pela bênção. Tantas quantas são as promessas de Deus. Tantas tem Ele o sim, por quanto por Ele o amém, para a glória dEle, por nosso intermédio. A bênção glorifica a Deus, o testemunho de bênção glorifica a Deus. Agora a pergunta é: como Deus concorda? Qual é o sim, o amém? Que concordância é essa no mundo espiritual para que venha a bênção para a minha vida? Para que se cumpra a promessa na minha vida, para que em se cumprindo a promessa Ele possa ser glorificado? A igreja dizendo: oh, glória a Deus. Como é isso? Como é que Deus concorda com Deus? Que princípio espiritual é esse? Eu disse a você que concordando na terra, nós chegamos nas regiões celestiais. E o nosso pedido, a nossa oração, a nossa reivindicação, sai do nível do mundo natural, passa pela porta, chega no mundo espiritual. Como que do mundo espiritual vem para o mundo natural a bênção que foi aprovisionada antes da fundação do mundo, como está na carta aos Efésios, e estão aprovisionadas nas regiões celestiais? Você quer ver como as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual? Jericó estava sitiada. Lá estava Josué com todo o exército de Israel. E chega um anjo e dá um comando, Deus dá um comando. Interessante que quando o anjo chega, Josué pergunta: é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Você está a nosso favor ou está a favor do outro? Afinal de contas, você está lutando para que lado? Sabe qual foi a resposta do anjo? Não. Não e ponto. Por que não e ponto?
Porque nesse não ele está dizendo, eu não estou nem a seu favor, nem a favor dos seus inimigos. Eu não estou aqui para ser parcial, eu não estou aqui para ter lado. Eu sou príncipe dos exércitos do Senhor. Eu estou amando de um Deus que é imparcial e trabalha dentro de princípios. Vai vencer a batalha aquele que está alinhado com o céu. Interessante que quando Deus chama Josué, ele fala, tão somente seja forte e corajoso. Mas não era corajoso para ter sangue na venta. Não era para ser faca na bota. Era corajoso para meditar na palavra dia e noite. Haha. Tem alguém aí? Então, somente ser forte e corajoso para meditar na palavra dia e noite. Aquilo ali era uma preparação. Josué, você vai ser um libertador. Você vai avançar e o território do inimigo vai recuar. Você vai ser um homem de vitórias contra os inimigos, mas você precisa estar alinhado com a palavra. Então é bom que você medite nela dia e noite, engula a palavra, para que você tenha uma conexão espiritual com o céu e à sua frente vá aquele que é vencedor de batalhas. E naquele dia que Josué estava acampado ao redor de Jericó, as muralhas estavam em pé, todas as muralhas estavam em pé, não tinha uma pedra caída e não tinha uma probabilidade de derrubar as muralhas. Josué não tinha dinamites nas mãos. Josué tinha espadas, lanças. Deus deu um comando, vai rodear Jericó 7 vezes, 7 dias, e no 7º dia 7 vezes. E você sabe o que aconteceu? Não foi no mundo natural que a vitória aconteceu. 3ª volta, 4ª volta, 5ª volta, 7ª volta no 7º dia. Toca a trombeta, grita, abre a boca, profetiza, estabelece vitória pelo Senhor e por Jericó. Josué só cumpriu. Sabe o que aconteceu? No mundo espiritual. Vai lá na Bíblia, você vai ver, teve um estrondo. No mundo espiritual. Pá! Jericó caiu no mundo espiritual. O dia que Deus falou, hoje eu entreguei Jericó em tuas mãos. Hoje eu entreguei. Jericó estava em pé. E continuou em pé durante 7 dias. Como hoje? Por que hoje? Porque no mundo espiritual ficou estabelecido naquele dia a queda de Jericó. Primeiro acontece no mundo espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual. Diga depois, é chamada a existência no mundo natural. Pois é, quando você concorda na terra, você faz um caminho de terra para céu. Quando há concordância no céu, quando Pai, Filho e Espírito Santo concordam entre si no céu, eles são unânimes na terra num só propósito. A concordância de Deus com Deus é essa. Tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele também o amém, para a glória dele, por nosso intermédio. Como é o sim, o amém de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma trindade. Lá no Jordão, essa trindade manifestou-se aos homens. O Filho estava visível em carne, Emmanuel, Deus conosco. O Espírito tomou uma forma para ser visível também. E o Pai testifica dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A trindade é manifesta aos homens ali no Jordão. Várias vezes a trindade é manifesta na Bíblia. Mas eu estou dando ênfase para o Jordão para você entender como é que Deus concorda com Deus. É uma ação conjunta, é uma ação unânime. Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que a palavra diz? Primeira epístola de João,
que no céu é mundo espiritual, é região celestial. No céu, os três dão um testemunho. Na terra, eles são unânimes num só propósito. Sabe o que é unanimidade? Unanimidade é concordância plena. Já viu reunião? Todos a favor? Todos. Tem voto contrário? Não. Bote aí, aprovado por unanimidade. Unanimidade, concordância plena. Pai, Filho e Espírito Santo no céu dão um testemunho na terra. Eles são unânimes num só propósito. E às vezes pensamos, mas eles têm que ser unânimes, eles têm que concordar entre si. Eles fazem parte da Trindade, é um Deus triuno. Eles não podem pensar diferentes. Você está enganado. Eles podem pensar diferentes e eles podem desejar diferentemente. Você se lembra do filho dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha, mas a tua vontade? Ah, então ali a vontade era diferenciada. O pai tem uma vontade, o filho diz assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai. Senão ele diria, vamos fazer a nossa vontade. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7, diz algo que é tremendo, fala daquela luta de Jesus encarnado para não ir para a cruz. Às vezes imaginamos que é só o chorinho do Getsêmani, porque está narrado lá, mas não é. Eu digo que na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária, tudo, absolutamente tudo, tem um propósito de nos ensinar a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é o entendimento do que está escrito, o conhecimento da letra, do contexto, da realidade histórica. Mas a palavra rema é a revelação espiritual. É algo que não está só na letra, é o Espírito explicando a letra. Por isso que a Bíblia fala que a letra mata, o Espírito vivifica, precisamos dos dois. Se a palavra é revelada pelo Espírito, se é o Espírito que revelou a palavra, meu Deus, o autor explicando a palavra, aí fica perfeito. Fica perfeito. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 7, fala que Jesus, nos dias da sua carne, enquanto ele estava andando conosco, com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E obedeceu. Foi ouvido e obedeceu. E porque obedeceu, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos lá, Jesus nos dias da sua carne, é fácil entender, Emmanuel, Deus conosco. Com forte clamor e lágrimas. Se na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária, não foi só com clamor, foi com forte clamor. Deus não escreve como o homem escreve. Coloca adjetivos, palavras que chamam a atenção, que atraem o leitor. Não. Deus está dizendo, houve forte clamor do meu filho. Houve grande clamor, houve muitas lágrimas. Com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas. Orações é plural, não é só oração do Getsêmani. Uma coisa é eu dizer vou orar por você, e outra coisa é dizer vou fazer muitas orações por você. Com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Quem? O Pai. Foi ouvido? Foi. O Pai não é surdo. E a Bíblia dizia, embora sendo filho, obedeceu. E tornou-se o autor da salvação eterna. Diz, foi aperfeiçoado. O texto diz, e porque obedeceu, foi aperfeiçoado. Como que o varão perfeito ainda pode ser aperfeiçoado? Ele foi aperfeiçoado na autoridade. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, como Espírito, não usurpou ser como Deus, mas tornou-se figura humana. E como figura humana foi para a cruz, morreu no meu lugar. E a Bíblia diz, por causa disso, porque ele se humilhou, aceitou ir para a cruz, contra a vontade dele. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que é sobre, acima de todo nome. Diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se tornou o Senhor do universo. Maior autoridade do universo, todo-poderoso, soberano absoluto. Por quê? Porque ele humilhou-se e recebeu o comando do Pai e disse, sim, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Por isso que a carta aos Hebreus diz, foi aperfeiçoado. E tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Não é para os que se dizem cristãos. Ele é o autor da salvação eterna, não é para todos que têm o nome no rol de membros de uma igreja. Ele é o autor da salvação eterna para os obedientes. Aí entendemos quando está escrito que pela desobediência de um só, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E pela obediência de um só, todos podemos voltar para os braços do Pai. Só tem um caminho que leva ao Pai. Só. Esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, é o que ele diz. Mas vamos continuar. O filho tinha vontade própria, sim. E tinha vontade de não ir para a cruz. E por que tinha vontade de não ir para a cruz? Por quê? Porque ele sabia que no momento em que ele estivesse lá, e o meu pecado estivesse sobre ele, e o seu pecado também estivesse sobre ele, o Pai não chegaria perto dele. O salário do pecado é a morte é separação de Deus. Aí você vai entender o grito dele na cruz, não foi, ai que dor, ai que vergonha, ou ai que humilhação. O grito dele na cruz foi, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não chegou perto dele na cruz, por causa do meu pecado. Por isso ele não queria ir para a cruz. Porque ele não queria ficar afastado do Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Enfim, ele obedeceu com toda essa convicção de que na cruz seria separado, de que o diabo faria festa enquanto ele estivesse na cruz. Houve trevas sobre a terra. No filme do Mel Gibson, o diabo passeia com um bebezinho no colo. É como se o diabo estivesse dizendo, eu cuido do meu filhinho, dos meus filhinhos, o teu pai está te arrebentando por causa de um bando de pecadores. Eles têm vontades distintas, mas eles concordam entre si. E a unanimidade da concordância deles atrai para a terra o que está preparado nas regiões celestiais. Você quer ver? Eu vou te dar exemplos bíblicos. A vontade do Pai sempre começa no Pai. A vontade do Pai, porque Ele é o Criador, Ele é o autor e consumador de tudo, Ele é o que nos dá a vida, Ele é o que começa todas as coisas, a vontade começa nele. Pela sua vontade, tudo que foi feito se fez, a Bíblia diz. Pela sua vontade, o que não existia passou a existir. A vontade do Pai foi criar o mundo natural. Não existia o mundo natural. Existia só o mundo espiritual, região celestial, ou regiões celestiais, ou céus. E ele resolve chamar a existência, há bilhões de anos atrás, o mundo natural. E aí ele teve vontade, ele fez uma explosão e tudo começou. Um átomo. Não.
A Bíblia fala que ele teve vontade de fazer e ele fez da seguinte maneira: o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo é outra pessoa. E aí ele liberava a palavra, ele dizia: haja! E quando ele dizia haja, a palavra que ele estava liberando era o agir do Filho dele. Porque a palavra haja é o verbo, e o verbo é o Filho. É o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Você precisa entender. Às vezes passamos com uma rapidez muito grande em cima de textos bíblicos que deveriam ser lidos, relidos e lidos e relidos. Em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, que fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Diz assim, 13 em diante: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando do Pai, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Está falando do Filho. Este está falando do Filho. É a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Quer ver Deus? Olhe para Ele. Ele dizia: quem me vê, vê o Pai. Pois nele quem? Em Jesus. Foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, até no mundo espiritual. Todas as coisas foram criadas nele, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, por meio dele e para ele. Quantas vezes você cantou: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado pela palavra. E a palavra é Ele. A palavra é o Filho, a palavra é o Verbo que veio e habitou entre nós. E aí a vontade do Pai encontrava a ação do Espírito que pairava sobre a face das águas. E a palavra era liberada e a Trindade se encontrava na terra. E as coisas que não existiam começavam a existir. Aquilo que não existia era chamado existência. Porque Pai, Filho e Espírito Santo juntos traziam do céu para a terra, do invisível para o visível, do que não existia para o que passa a existir. Eles traziam o plano e o plano se concretizava no mundo natural. Eram os três juntos. Quando você escuta a história da Torre de Babel, estava sendo construída uma torre para chegar no céu. O homem até hoje, tolamente, ele acha que com a força do braço ele pode chegar no céu. Com a força das boas obras ele pode chegar no céu. Boas obras sem fé é morta, não vale para nada. Assim como fé sem boas obras também não vale nada. Primeiro a fé. Primeiro crer que Ele existe. Primeiro, saber que Ele é o Criador de todas as coisas, saber que é por Ele que nós podemos ir até o Pai. Só tem um caminho para chegar ao coração do Pai. As boas obras são consequência de um coração compassivo, um coração bondoso, mas elas não são um fim em si mesmo. Aí, o homem fez uma torre, queria chegar nos céus pela força do braço. Sabe o que aconteceu? Não conseguiu. Sabe o que Deus disse? O Pai, desçamos e confundamos a linguagem. Ali nascem todas as línguas da face da terra. Vamos fazer uma confusão de línguas para que eles não falem a mesma língua, não tenham condição de cumprir um propósito, porque não vão se entender. Porque o princípio da unidade serve para luz ou trevas. Princípios espirituais servem para luz ou trevas. Pode concordar para o mal,
e chamar a existência no mundo espiritual que é das trevas. E pode concordar para a luz e chamar a existência no mundo espiritual que é da luz. E aí o que está escrito? Desçamos e confundamos a linguagem. Desçamos é plural. O Pai não diz eu descerei e confundirei a língua. Ele diz desçamos e confundamos a linguagem. Por que desçamos, pastora? Porque eram os três, Pai, Filho e Espírito Santo, porque as coisas acontecem do céu na terra, o sim, o amém acontece na terra, é chamado a existência na terra, porque liga primeiro no céu, para depois ligar na terra. Aí confunde as línguas. Quando a gente viaja muito e vê tantas línguas diferentes pelo mundo, você fica imaginando o que foi a Torre de Babel. Eu falo para o pastor Otto, quando chega numa nação em que a língua é completamente ininteligível, no Japão, fomos para o Japão, chega lá, não entende nada. Eu passei, você vai para lá sabendo arigatô e sayonara e volta sabendo arigatô e sayonara, ou alguma coisinha a mais. Falei, não, eu não admito passar 22 dias pregando no Japão e voltar sem aprender a falar nada, me ensina alguma coisa. Aí tinha um jovem que toda hora falava sugoi. Eu falei, o que é sugoi? Sugoi é joia, estou gostando, está muito bom, então sugoi, aprendi a falar sugoi. Tudebom.com. Aí nós ficamos no mesmo hotel todos os dias. Pregamos em cidades diferentes, pregamos em Fuji, pregamos em Toyota, pregamos em Nagoya, Hagashiura, mas o hotel base era o mesmo hotel. Nossa mala ficava naquele hotel e nós viajávamos e ficávamos em casa de pastores. E aí, quando chegávamos no hotel, eu arranhava o inglês, porque em qualquer lugar do mundo, o recepcionista de hotel fala inglês. E aí já arranhava o meu inglês. Nosso quarto era 904. E eu chegava, 904, please, 904. Aí um dia eu falei, não, eu não vou ficar 20 dias no Japão sem aprender a falar em inglês, pelo menos o número do quarto. Pastor, me ensina, pastor, como é que fala? 904. E ele me ensinou, e eu aprendi, é Rokomarogo. E aí eu chegava para a recepcionista, Rokomarogo, e ela... Mas você imagina a Torre de Babel no dia seguinte. Você vai na Holanda, para cada 2 vogais tem 5 consoantes da palavra. Você não entende nada, parece sopa de letrinha. Bom dia, grmorro. O que é isso? É lá na garganta. E cada lugar que você vai, você fala, meu Deus. Você vai ao Paraguai fala o castelhano, ok, tudo bem, semelhante ao espanhol, a gente quebra um galho, arranha um portunhol. Ah, mas lá no Paraguai também fala o Guarani. E no Guarani, você não entende nada. Guarani vai falar, Deus te abençoe, é Inhandechara Tanderovassá. Deus abençoe vocês, Inhandechara Tapenderovassá. Imagine a Torre de Babel. O mundo espiritual traz para o mundo natural línguas e línguas e línguas e línguas e línguas, porque concordaram entre si. Desçamos e confundamos a linguagem. Desçamos e confundamos a linguagem. Olha como é simples. O mundo natural veio para o mundo espiritual. A vinda do Filho ao mundo foi um plano do Pai. O Pai quis. Foi a vontade do Pai. Como o Pai executou essa vontade? Poderia ser muito simples. O Filho aparecer com 30 anos no alto de uma montanha, por que não? O Pai pode tudo. Mas a Bíblia fala que chegou um anjo a uma virgem desposada de José, da casa de Davi, e disse para ela, vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. E a resposta daquela moça foi, cumpra-se em minha palavra. A vontade do Pai é enviar o Filho em carne. Como homem, você vai entender durante o seminário por quê. A vontade do Pai é enviar o Filho em carne para o ventre de Maria. Como é que essa vontade se cumpre? A vontade do Pai foi anunciada por profetas. A Virgem conceberá
dar à luz um filho, tudo isso foi anunciado. E como que essa vontade se tornou realidade? O Espírito veio sobre ela. Descerá sobre você o Espírito Santo. E ela recebeu a palavra, cumpra-se em minha palavra, precisou haver a aceitação dela. Quando junta na terra a vontade do Pai, a ação do Espírito, a recepção da palavra por Maria, o céu vem para a barriga dela. O céu desce para a terra. Quando há concordância. Eu falei para você da Trindade. Lá no Jordão, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali, naquela exata hora em que o Espírito desce em forma de pomba, sabe o que acontece? O céu vem para a terra. O Filho estava na terra, a voz do Pai testifica que é o Filho. E o Espírito desce, toma o Filho na unção. Cumpre a profecia de Isaías 61, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para isso, para isso, para isso, para isso. Entre o que estava na promessa, estava libertar cativos e oprimidos, para salvar, para curar e para libertar. Libertar cativos e oprimidos do diabo. Aí você vai entender por que só depois do Jordão, porque só depois que o Espírito veio, porque só depois que a voz do Pai foi ouvida dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, que a autoridade do céu veio para a terra. Só depois do Jordão, ele foi levado ao deserto para encontrar-se com o diabo. Porque até então não tinha autoridade na terra para enfrentar Satanás. Foi a Trindade junta no Jordão que traz do céu para a terra a autoridade. A minha e a sua salvação, como é que foi? A vontade do Pai é que nenhum pereça, a vontade do Pai é que todos sejam salvos, a vontade do Pai é salvar o mundo, por isso enviou o Filho para salvar o mundo. Quem está salvo? Hoje temos 8 bilhões aproximadamente de pessoas sobre a face da terra. Todos estão salvos? Não. Desse contingente de 8 bilhões, quem está salvo? Os que receberam o Filho e o Espírito. Olha o que está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. Se sois filhos, sois herdeiros. Olha o que o texto diz. Vindo à plenitude do tempo, o tempo determinado, o tempo escolhido por Deus, o dia certo, Ele envia o Filho para resgatar o homem, arrancar do império das trevas para o reino da luz. É o Filho que faz isso. É pela cruz. É na cruz. E aí, porque você recebe a salvação, recebe a oferta, recebe o sacrifício, você se torna filho. E aí você recebe o Espírito. Porque vós sois filhos. Por que vós sois filhos? Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. Presta atenção, a tua salvação é concretizada quando você recebe o Filho e o Espírito. Você recebe tão grande salvação, tão grande oferta na cruz. E o Espírito é o penhor da sua salvação. É o certificado. É o link com o céu, é o Espírito Santo de Deus. E aí a resposta certa qual é, pastora? Quem está salvo? Quem está salvo é quem tem o Filho e o Espírito. Aí a vontade do Pai se cumpre. A vontade do Pai, ela só se cumpre na terra com a ação do Filho e do Espírito, quando eu tenho os três em mim.
Quando eu tenho o Espírito e eu tenho o Filho, aí aquela vontade do Pai de me salvar acontece. Eu poderia discorrer tantos versículos bíblicos para você. Que o céu vem para a terra, que a vontade de Deus acontece na terra, que o mundo espiritual traz para o mundo natural, que aquilo que está planejado nas regiões celestiais, desde antes da fundação do mundo, torna-se real na terra, quando os três se encontram na terra. Quando o Pai, Filho e Espírito Santo se encontram na terra. Quando eles são unânimes num só propósito na terra. O céu vem para a terra. Por isso que a oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que as promessas de Deus, de salvação, a maior promessa é de salvação. Ela acontece na terra. Quando o sim e o amém de Deus acontece na terra. Quando junta Ele, Pai, mais seu Filho, mais seu Espírito. Quando isso acontece, o céu vem para a terra e a salvação chega na terra. Você está me entendendo? Você está comigo, igreja? Você está entendendo o que é Deus concordar com Deus? É sim e amém. Você está entendendo o que é Pai, Filho, Espírito Santo, tudo junto, tuguedinho? Aí o céu vem para a terra. Aí o que estava planejado nas regiões celestiais passa pela porta. Entra no mundo natural. E vem a bênção, e vem a resposta. E vem o desejo do Pai se cumprindo. O desejo do Pai é abençoar as nossas vidas. O desejo do Pai é prover a nossa casa. O desejo do Pai é curar as nossas doenças. O desejo do Pai, Ele fala: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Aí deixa eu te ensinar. Se você não guardou nada, eu sei que você guardou. Deixa eu te ensinar algo que é a maior chave para que a nossa vida seja abundante. É o maior mistério para que a nossa vida seja abundante. Se Deus olhar para mim e encontrar em mim 5%, só 5%, de obediência à palavra, que é o Filho, encontrar em mim só 5% de ação do Espírito, domínio do Espírito, Ele só vai poder dizer sim, amém, para 5% das promessas dEle. Ele não pode concordar com a Tânia. Ele concorda com o Filho e com o Espírito. O céu não vem para a terra porque a Tânia pede, chora, jejua, ajoelha. Não. A Tânia pode ficar de joelho cascudo. A Tânia pode ficar magra igual um cabo de microfone, de tanto jejuar. Mas se a Tânia não obedecer a palavra, sabe o que ele diz? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. Ele diz: eu não suporto ajuntamento solene com o pecado. O Salmo 81, ele fala: se o meu povo me escutasse. Quando ele fala isso, eu imagino ele balançando a cabeça. Se Israel andasse nos meus caminhos, ele diz, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Eu abateria o inimigo. Ou seja, meu povo não teria problema com o diabo. Eu ia colocar a mão no peito do inimigo. E ainda diz: eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Sabe o que é trigo mais fino e mel que escorre da rocha? É o melhor da terra. Melhor da terra? O que é melhor da terra, pastor? É tudebom.com. Melhor da terra é piqui. Melhor da terra é picanha.
melhor da terra é meu piá. Você sabe o que é piá lá no sul? Menino, filho, querido da gente. Eu saciaria com o trigo mais fino, com o mel que escorre da rocha. As promessas de Deus para nós, elas são inúmeras. Ele quer nos ver alegre. Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver cheio de bênçãos. Ele quer que as bênçãos nos acompanhem. As bênçãos me seguirão. Ele não quer que eu corra atrás de bênçãos. Ele quer me ofertar bênçãos. Mas ele não pode. Ele não pode, se ele encontrar em mim áreas de desobediência à palavra. Áreas onde a minha vontade prevalece sobre a vontade dele. Ao invés de dizer como Jesus disse, Pai, não é a minha, mas é a tua vontade. Aí eu vou dizer, Pai, não é a tua vontade, mas é o que eu estou querendo. João, Epístola de João, capítulo 14. Jesus fala assim, versículo 10 em diante. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede pelo menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes, diga tudo. Diga tudo é tudo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você vai fazer mais do que eu faço, ainda vai ter tudo que você precisa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a ele. 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Capítulo 15. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, permanece, diga permanece. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará, o apanham, o lançam no fogo e queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O vosso gozo seja completo. Sabe o que está escrito aqui? Está escrito, olha, eu fico feliz se tudo de bom te acontecer. Eu me agrado que você tenha realizações. Eu me agrado que você não tenha perdas. Eu me agrado que você tenha bênçãos para contar. Mas para isso acontecer, você precisa estar alinhado com o céu. Para isso acontecer, você precisa estar na zona da obediência. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Sabe o que é mandamentos? É ordem. Mandamento é preceito, mandamento é comando, mandamento é determinação.
assim como eu guardei do meu pai, assim como eu obedeci o meu pai, ele está dizendo. Assim como eu obedeci, eu disse, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Assim como eu me rendi à vontade do meu pai, vocês precisam se render à minha. Vocês precisam permanecer em mim. Vocês precisam se render a mim, porque aí o que vai acontecer? Não só eu ficarei feliz, o meu gozo acontecerá, ele diz. Porque o meu sacrifício foi para isso, para que vocês tivessem vida e vida em abundância. O meu sacrifício não foi para que vocês vivessem uma vida medíocre, mas vivessem uma vida extraordinária. E ele diz, e o vosso gozo será completo. E o vosso gozo será completo. Você sabe o que nós precisamos? Primeiro, fazer para que venha libertação na nossa vida. Nós vamos nos libertar de nós mesmos. Nós vamos nos libertar do nosso eu, das nossas decisões egoístas. Nós precisamos nos libertar daquilo que achamos, precisamos aprender a desligar achômetros, mas eu acho que não é bem assim. Minha filha, você acha o quê? O que você acha está compatível com a palavra de Deus? Porque se não estiver, renda-se a ela, porque quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra. A palavra de Deus é como voz de muitas águas. Alguém já esteve em Cataratas do Iguaçu? Você escuta a quilômetros de distância. Quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E todas as vezes que eu me rendo à vontade dele, todas as vezes que eu tenho coragem de falar, Pai, não é o que eu quero, não é o que eu quero, se possível passa de mim esse cálice, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, e se o Senhor quer, eu vou dizer sim, nem que seja com sacrifício. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? Rendição. Rendição total à vontade do Pai. E aí ele foi para a cruz, ele humilhou-se. Ele tornou-se figura humana, ele perdeu forma de Deus. Tornou-se homem, veio em carne. E por causa disso, está escrito, em consequência disso, como resultado disso, como prêmio, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. A obediência resulta numa bênção sobrenatural. E o Pai é glorificado. O Pai é glorificado, igreja. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que eu estou dizendo para você? Todas as vezes que obedece, todas as vezes que se rende, todas as vezes que renuncia à vontade própria, quando ela é contrária à vontade de Deus, o que acontece? Há uma recompensa. Há uma grande recompensa. Ela é maior do que a gente imagina. Jesus pensava que voltaria para o mesmo lugar que ele ocupava antes de vir à terra. Sabe por quê que eu sei? Porque está escrito, João 17. Ele fala, já cumpri o que o Senhor me mandou fazer. E no meio da oração ele fala, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, deixa eu voltar a ser quem eu era.
me permita voltar para casa, me permita ser o Deus Filho, me permita estar ao seu lado. Mas a Bíblia fala que o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um lugar mais excelente. Por isso está escrito que quando ressuscitou dentre os mortos, ele foi colocado acima de todo poder que se possa nomear. Por isso que ele tornou-se o Rei do Universo. Porque ele obedeceu, e na obediência tem prêmio. Na obediência tem recompensa. E além da recompensa, Deus é glorificado pela obediência. Aí, sabe o que eu quero nessa noite? Levar você a fazer? Eu quero levar você a ir para a cruz. Ir para a cruz. Eu quero levar você, eu queria levitas no altar. Eu quero levar você a renunciar a tudo aquilo que na sua vida está em desalinho com o céu. Eu quero levar você a dizer, Pai, não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer. Eu quero levar você a abrir mão da sua vontade. Nós vivemos num mundo pós-moderno, não é nem moderno mais, em que a palavra de ordem é faça tudo o que você tem vontade. O nome disso é anarquia. Faça tudo o que você deseja. Eu quero te levar nessa noite a dizer, Pai, eu estou numa encruzilhada, tem uma decisão a tomar. A minha vontade é essa. Mas eu sei que a tua palavra diz que a tua vontade é essa. É outra. Então, Pai, eu me rendo por inteiro. Eu me rendo por inteiro à tua vontade. Eu renuncio a mim, renuncio ao meu eu, renuncio aos meus desejos, renuncio aos meus projetos, para viver os teus projetos, para viver os teus sonhos, para viver a tua vontade. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, pode fazer isto. Eu gosto que quando a pessoa vem à frente, ela está tendo uma atitude de humilhação. De certa forma, ela está reconhecendo que estava em desalinho. Se você quiser vir, venha, não se constrange. É o começo da libertação. O começo da libertação é renunciar e libertar você de você mesmo. Você das vontades contrárias à vontade de Deus. É libertar você dos projetos diferentes dos projetos de Deus. Glória a Deus, minha irmã, é tão difícil ser a primeira. Mas é tão grandioso o que Deus faz. É tão difícil. É tão difícil ser o primeiro a chegar. Tem gente aqui que está muito tempo remando contra a maré. Muita gente que dizendo, não consigo realizar nada, pastora. Não consigo chegar, vem mais para frente, para acomodar os que estão chegando. Muita gente que fala, eu não consigo, pastora. Eu não consigo. As coisas só dão erradas para mim. Quero que nessa noite você diga assim, Deus, até agora eu não acertei nada, porque eu estava andando no caminho da minha vontade. Mas nesta noite, eu me rendo à tua vontade. Diga, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha casa como no céu.
Digo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha família como no céu. Eu entrego ao Senhor meus filhos, entrego meus filhos. Eu entrego ao Senhor meus negócios, meu casamento, meu corpo por inteiro, me rendo. Entrego ao Senhor os meus desejos mais íntimos, meus pensamentos. Eu entrego tudo em tuas mãos, Deus. Eu me desligo de mim mesmo. Eu renuncio à minha vontade. Eu renuncio à minha vontade, Pai. Me submeto à tua vontade. Reconheço que ninguém me ama mais do que o Senhor, nem eu mesmo me amo mais. Reconheço que nem eu amo mais meus filhos do que o Senhor. Nem eu, Pai. Por isso eu entrego eles todos nas tuas mãos. Entrego minha família. Entrego meu ministério. Entrego meu ministério, Pai, nas tuas mãos. Me rendo por inteiro, eu me rendo por inteiro. Eu me rendo por inteiro, seja feita a tua vontade, na minha vida como no céu, Pai. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade. Ora, você ora enquanto os levitas adoram. Você ora e fala com Deus o que você está entregando para Ele nessa noite. Fala para Ele. Fala para Ele o que você está entregando. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Você que está me ouvindo pela internet, faça isso também. Você que está me ouvindo nos quatro cantos desta nação, em outros lugares desta terra, aí onde você está, renda-se, renda-se, renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Eu me rendo. Se ofereça, você mesmo é a oferta. A maior oferta que a gente pode fazer para Deus é a submissão do nosso eu, o nosso pensamento cativo, os nossos desejos na mão dele. Você está em casa. Abaixe sua cabeça. Aí na casa onde você está. Em todos os lugares onde eu estou agora alcançando pela internet. Renda-se. Não seja espectador, renda-se. Renda-se. Fala, eu deixo o Senhor fazer o que o Senhor quiser comigo. Faça segundo o teu querer. Ainda que passe por uma cruz, eu me